A evolução tecnológica transformou a forma de ensinar e aprender. Quais os benefícios, os riscos e o que o futuro nos guarda? É o que a gente descobre no episódio de hoje. Olá, pessoal. Eu sou o Caio Corrêa e está começando o Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Apps, chats, lives, IAs, ensinar e aprender em 2025 é uma experiência completamente diferente daquela vivida há 5 ou 10 anos. E ao que parece, as mudanças não devem diminuir a marcha. Mas como isso impacta a vida e o desempenho de professores e estudantes? Quais os benefícios e os desafios diante de tantas novidades? Quem responde essas e outras questões sobre o tema é o Danilo Torini, professor e gerente de tecnologias de ensino e aprendizagem da ESPM. Danilo, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo novamente ao Lifelong Cast. Caio, muito obrigado. Eu adoro, sabe que eu sou um grande fã do Lifelong Cast, acompanho sempre e é sempre um prazer estar aqui conversando com você e com quem está nos ouvindo. Danilo, vamos começar então? Como que a tecnologia está impactando a educação, tanto do ponto de vista dos educadores quanto dos estudantes? Porque a gente está vendo aí, principalmente nesses últimos anos, a gente fala bastante aqui no Lifelong Cast sobre inteligência artificial, sobre justamente essa mudança das pessoas no comportamento e tal. Então, efetivamente, na educação, como é que a gente está enxergando e assistindo isso acontecer? Caio, uma primeira grande mudança é o acesso à informação. Tanto do ponto de vista dos professores quanto dos estudantes, hoje a gente consegue acessar muito mais informação que antes. Acho que você se lembra, né? Não sei se você é dessa época, das enciclopédias, né? Opa! Que a gente ia para a biblioteca buscar. Hoje você tem um acesso muito maior e muito mais diverso. Onde que isso ajuda muito no processo de educação? Para o professor, ele consegue ter uma espécie de um kit de ferramentas muito maior para trabalhar com o estudante. Então, eu tenho estudantes de diversos tipos de estilos de aprendizagem, né, com inteligências diferentes sendo desenvolvidas. Então, o professor ele consegue fazer algo mais customizado para o estudante, com a cara dele, né, construindo um processo que tem tudo a ver com a forma com que ele aprende. O estudante, por outro lado, também consegue agora ter uma espécie de tutoria virtual, digital, para ajudar nesse sentido. Vou dar um exemplo muito assim das nossas disciplinas aqui na SPM. A gente consegue criar hoje agentes de inteligência artificial, com o ChatGPT, por exemplo, para ajudar a esclarecer dúvidas dos estudantes. Então ele tem agora o professor na sala de aula, mas tem também esses tutores virtuais que nós, professores, ajudamos a construir. Então tem muito mais hoje a personalização do processo de ensino e aprendizagem. Eu construo um caminho de acordo com o perfil de cada um dos estudantes. Isso é demais, né? E também porque até eu identifico a questão de que, pelo menos antigamente e tal, principalmente quando a gente ainda estava num momento de um mundo que não estava 100% do tempo conectado, em que a internet era um lugar que a gente Uhum. tinha, a gente ia tal, ok, estou na frente do computador, é um momento de acessar a internet e tal, e pesquisar e todas essas coisas, de que as instituições de ensino eram os lugares de conhecimento. Eu vou lá para aprender e estar meio que naquele cercadinho, é ali que eu Uhum. vou efetivamente fazer isso. E hoje em dia há essa possibilidade continuada, de que, não, me interessei muito sobre o que eu ouvi na minha aula. Poxa, vou pesquisar quando eu chegar em casa, vou pesquisar no meu caminho ali para um trabalho, para um freelancer, para alguma coisa. Então eu acredito que nessa questão também da gente estar o tempo todo conectado e envolto na tecnologia, envolto na possibilidade de ter acesso a essas informações, muda muito o relacionamento do educador para com o educado, né? Com certeza. Isso é um ponto muito interessante, porque professores mais tradicionais, no começo, ficaram com muito receio, né, dessas novas tecnologias. Eu me lembro quando o ChatGPT surgiu, todo mundo ficou muito preocupado, mas a ideia hoje é ampliar as possibilidades para o estudante. Então, o professor ele também começou a ver vantagens. Por exemplo, você traz um conteúdo, está trabalhando com o estudante, tem estudante que é mais visual, que precisa de um mind map, que precisa de vídeo. Então, hoje você tem recursos de vídeo, de áudios, podcasts são um grande exemplo de novos materiais que estão surgindo, e tem gente que consegue fazer simulação, o professor consegue trazer simulações por meio desses aplicativos, plataformas. Então veja, para o professor também ampliou o leque de possibilidades para ajudar o estudante a aprender, porque é isso que no fundo interessa, né?
É eu conseguir fazer com que o estudante consiga aprender mais e melhor. E para o estudante, hoje, ele consegue buscar qual é a grande diferença, qual é o grande segredo desse processo dar mais certo, ter mais sucesso ou não. É justamente esse processo de curadoria, é de seleção, porque hoje a gente tem tanta coisa. Vou te dar um exemplo de uma das plataformas. Existe uma plataforma que literalmente se chama Existe uma IA para isso. Sim. Ela tem 30 mil ferramentas. Então, quando a gente abre aquela ferramenta... Eu não aguento mais receber e-mail, não aguento mais, todo dia. Todo dia tem o lançamento de uma nova ferramenta, então a gente fica muito com a dúvida, nossa, por onde eu começo? Né? Então, a escola, o processo de educação, né, a instituição de educação, ela ajuda muito nesse processo. O professor ainda tem um papel muito importante, mas, claro, o estudante, cada vez mais tendo autonomia, ele consegue também construir o seu modo de estudar. Isso que é legal, né? Sim. Então, por isso que eu sou um entusiasta, claro que a gente vai discutir, tem alguns desafios, mas eu sou muito entusiasta do uso da tecnologia na educação, justamente porque a gente amplia essas possibilidades, né? E professor, a gente está, né, discutindo justamente, né, sobre a utilização da tecnologia e tudo mais, e quais hoje são as tendências em efetivamente a aplicação da tecnologia na educação, né? Você pode citar alguns exemplos que estão em alta, a gente acabou de falar de IA, mas vamos lá então, dar um panorama para quem está nos assistindo ou nos ouvindo nesse momento. Maravilha, não tem como a gente acabar não falando da IA generativa, né? As plataformas de IA generativa, de texto, de imagem, de vídeo, de áudio. Então, por exemplo, o próprio ChatGPT, Gemini, Perplexity, tem uma plataforma nova muito interessante da Google, que é a Notebook LM, não sei se você conhece. A Notebook LM, ela junta tudo. É muito interessante, ela é gratuita. Então, imagina para um estudante ter acesso a uma espécie de tutor online em que eu consiga subir até 50 documentos, podem ser vídeos do YouTube e outros recursos, e ele vai me ajudando a conectar tudo isso. Para você ter uma ideia, ele consegue até gerar de forma automatizada uma espécie de podcast, de áudio ali, para o estudante ouvir e acompanhar todo o processo de conexão entre esses materiais. Que legal. Então é uma coisa incrível, né? A gente tem hoje plataformas generativas de vídeo. Como que eu uso isso, por exemplo, nas turmas em que eu dou aula, né? Eu consigo simular situações, por exemplo, a gente está falando de uma situação histórica no passado, eu consigo simular agora esses cenários, imputando as informações do meu prompt e a gente tentar entender visualmente como aquilo acontecia na época, né? Então, existem outras, eu gosto muito uma também da Google, da Microsoft tem também parecida, que é a Teachable Machine. O que é isso? Quando eu vou estudar, e aí eu estou trabalhando mais com disciplinas ligadas à tecnologia, vou explicar o que é um conceito, eu consigo simular ali, com Machine Learning, alguns desses conceitos, né? Então, são alguns exemplos. Existem pessoas, eu preciso fazer pesquisa, né? Eu tenho assistentes de escrita, assistentes até para treinar a apresentação, né, oral, simular entrevistas. Então hoje eu tenho uma série de recursos, muitos deles gratuitos, né, outros você tem aquele processo freemium, né? Você tem algumas características que são gratuitas, outras não, e eu consigo fazer essas simulações. Então esse é um primeiro conjunto que eu acho que é muito interessante, e aliado a isso a gente tem plataformas de realidade virtual, de realidade aumentada, de gamificação, né? Então, por exemplo, o próprio Roblox hoje, que é uma grande plataforma de jogos, tem sido utilizado também na gamificação em sala de aula, para algumas simulações, né? E eu tenho uma série de outras que eu posso dizer, então, por exemplo, até para criar áudio, criar música, criar vídeos, né? Existem várias plataformas, como é o caso do Visla. O Visla, por exemplo, tudo isso tem no próprio ChatGPT, ou eu posso acessar a parte. O Visla, eu tenho ali um roteiro e eu quero criar um vídeo baseado naquele roteiro. Claro, isso nunca fica pronto totalmente, a gente tem que tratar, a gente tem que fazer uma curadoria, mas ele já te traz insights. Então isso é muito interessante, seja para o professor, seja para o estudante, para entender melhor aquele conteúdo, né? Ou, por exemplo, tem gente que funciona muito com a gamificação. Então você tem, por exemplo, já vários conhecidos, alguns muito parecidos com o Duolingo, né, com o Khan Academy, que são ferramentas de personalização da aprendizagem muito customizadas, e eu consigo ter lá uma aprendizagem adaptativa. De acordo com o que eu vou construindo, errando aqui, percebendo que são os meus gaps, eu vou conseguindo ter um caminho próprio e o meu colega tem outro caminho. Isso que é o mais interessante. Exatamente. E Danilo, com tantas possibilidades, formatos, conteúdos disponíveis, né?
como que os educadores eles podem se manter atualizados e tirar proveito da tecnologia? Porque eu imagino que assim, né, eu como usuário mesmo, né, Uhum. toda conversa que eu tenho com pessoas, né, de lugares diferentes, de backgrounds diferentes, que estão atuando em mercados diferentes e tal, eu sempre aprendo uma coisa nova, uma ferramenta nova, eu falo, não, não, peraí, fala o nome de novo, tal, aí vai, anota, tal, não sei o que tem. Meu bloco de notas, pelo amor de Deus, pão, aí tipo uma ferramenta de IA e tal, e-mail de alguém, então sempre eu vou tirando essa coisa. Pro educador, ele deve ficar soterrado, né? Ele sempre acorda falando, nossa, né, tô atrasado já. Uhum. Como que ele justamente pode tirar proveito dessa tecnologia? Essa sensação de estar sempre atrasado, correndo atrás, né, de novas ferramentas é muito comum, seja para o professor, seja para o estudante. Mas para o professor, ele acaba às vezes ficando um pouquinho mais angustiado, porque ele vê muitas ferramentas disponíveis e muitas vezes tem uma curva de aprendizagem também. Agora, por exemplo, é muito tranquilo a gente usar a IA generativa, mas se a gente pensar há 2 anos, isso era uma grande novidade, né? A gente foi tentando entender como isso funcionava. Então eu acredito muito na troca, Caio. Eu acredito muito nessa ideia de comunidade de práticas, os professores trocarem, comentarem, falar, olha, eu estou usando essa ferramenta, a gente faz muito isso aqui, estou usando essa ferramenta, você conhece? Ainda hoje um professor trouxe uma ferramenta para mim que eu não conhecia, com tanto tempo que eu dedico a estudar, às vezes passa, né? Sim, A gente acaba não conhecendo. Então, claro, estudar é muito importante, então a gente sempre fica ligado a novos recursos que saem, mesmo em ferramentas, plataformas que já existem, mas a ideia de você ter um conjunto, um grupo de trocas, em que você consegue ir testando, mostrando para os colegas, participando de fóruns, vendo vídeos, eu acabo ficando muito tempo em plataformas como o próprio YouTube, buscando tutoriais, né? Conhecer essa questão da curadoria, seja para o professor, seja para o estudante, é muito importante. E para o professor, como ele sabe quais são os objetivos que ele precisa cumprir, a curadoria fica até mais fácil se eu tiver essa sistematização. Mas não foge dessa coisa de ter que estudar muito, de ter que buscar e se atualizar sempre, contando com a ajuda também dos colegas e das próprias instituições, né? Aqui na SPM, por exemplo, a gente tem um ciclo de formação dos professores a cada semestre. Isso ajuda muito e tem outras instituições que fazem o mesmo também, acaba ajudando muito o professor a trazer isso para a sala de aula. Danilo, agora, né, a gente está aí todo esse tempo falando, nossa, que coisa legal, olha quantas possibilidades e tal. E os pontos negativos, né? Como que a tecnologia pode atrapalhar o processo do ensino e aprendizagem? Porque, né, eu mesmo tenho uma irmã mais nova que ela Uhum. está brigando agora pelo fato de não poder mais ter celular na sala de aula. Claro que, obviamente, nesse caso, o celular nunca estava sendo usado como ferramenta para aprendizagem, né? Inclusive o contrário, né? Vamos usar para atrapalhar tudo. Mas a gente consegue identificar também uma questão de, por exemplo, a partir do momento em que eu me escoro muito na inteligência artificial, eu deixo de buscar as informações de uma maneira um pouco mais, né, com um pouco mais de curadoria, ou às vezes, né, de aprender um processo que é importante, mas agora está automatizado, mas tipo, o importante não é você fazer o processo, mas entender a estrutura. O que você consegue me dizer em relação a isso? Essa pergunta é excelente, Caio. Vou até trazer alguns insights de coisas que já foram desenvolvidas lá atrás. Então, por exemplo, quando você teve o desenvolvimento da calculadora, as aulas de matemática não acabaram por isso, né? Quando você trouxe o computador, o PC, muita gente achou que alguns processos iam terminar e eles só foram modificados. Então, a IA, ela é uma ferramenta. Ela pode cometer erros, a gente sabe disso, né? Ela tá cada vez, as IAs generativas estão cada vez mais precisas, mas elas podem cometer alguns erros, inclusive erros contextuais, né? Ainda mais se eu for buscar fatos históricos. Então, o que eu preciso entender é que ela é mais uma das ferramentas que eu tenho à disposição. Um dos grandes riscos, você comentou, é o excesso de dependência. É eu ficar com preguiça mesmo de refletir, de formular. Isso pode acontecer com os estudantes e até com adultos já, né, com bastante experiência, porque é muito mais cômodo eu ir lá num chatbot e fazer a pergunta em vez de pesquisar em outros lugares. Então, claro, esse excesso de dependência é um risco grande, principalmente também porque essas plataformas trazem uma preocupação muito grande com questões de segurança, com questões de privacidade, com questões de como é que elas estão coletando aquelas informações que eu estou levando. Por quê? Todas as plataformas, principalmente as gratuitas, elas usam os nossos dados até para treinar as máquinas, né?
para melhorar os seus processos, e muitas vezes a gente se esquece de que a gente pode estar inserindo lá informações que são informações sensíveis de alguma maneira, Sim. né, e que elas podem vazar, ocorrem vazamentos o tempo todo, né? Então, esse é um ponto importante. Eu preciso tomar muito cuidado. Ela é uma ferramenta excelente, eu super defendo o uso dessas ferramentas na sala de aula. Agora, ela tem esses riscos. Outro problema, né, é a distração. Porque hoje a gente tem no smartphone, se a gente for contar quantos aplicativos que a gente tem, imagina você recebendo notificações. Eu ainda configurei recentemente uma notificação no ChatGPT que ele me traz newsletters a cada hora, né, É, sobre determinados tópicos. Eu quase enlouqueci, porque é muita distração, né? É tudo coisa muito interessante, mas você não tem esse tempo de ficar de hora em hora entrando nessas ferramentas. Então, a distração é um ponto muito importante, né? Por isso que a gente precisa de um equilíbrio, né? Eu sei que são polêmicas essas discussões sobre proibição ou não desses dispositivos em sala de aula ou em ambientes de aprendizagem. Eu defendo o equilíbrio. Tem momento que você precisa sim abrir mão dessas ferramentas e tem momento que elas podem ser utilizadas em prol ali da aprendizagem. Por exemplo, como é que eu uso, né? Como que os professores geralmente usam? Eu trago essa ferramenta para os estudantes entrarem mais naquele contexto. Então eu falo, ó, pesquisa aí agora esse ponto, vamos trabalhar essa questão, vamos pegar a resposta que o chatbot trouxe, vamos formular em cima dela, vamos criticar. Então isso, claro, exige uma maturidade do estudante ali, né, do nosso combinado, mas é preciso, tem hora, abrir mão dessas ferramentas para a gente poder se concentrar mais naquilo que a gente está fazendo. Então, o equilíbrio é a chave, né, para esse processo. exatamente. Danilo, finalizando a nossa conversa, quais que você considera serem bons exemplos da aplicação da tecnologia na educação, né? Eu sei que, né, durante a nossa conversa você trouxe aí vários cases, vários exemplos que você mesmo já, né, já utilizou ou também já acompanhou sendo utilizado, porque, querendo ou não, é sempre interessante, né, da mesma maneira que os alunos, eles assimilam melhor, né, vendo um exemplo, vendo uma simulação, vendo essas coisas, quem está nos assistindo, nos ouvindo nesse momento, também com certeza vai aprender melhor com esses exemplos. Então, alguns aplicativos, estratégia de gamificação ou plataformas específicas, o que, que você consegue trazer para a gente? Caio, sendo bem, né, sucinto, a gente tem, eu acho que uma grande revolução no campo da inteligência artificial, que a gente estava comentando, que são os agentes de IA, né? São justamente esses assistentes que eu consigo construir para customizar para o meu processo. Então pode ser no ambiente de trabalho, pode ser no ambiente educacional. Ele vai ser uma espécie de assistente, ele já sabe mais ou menos as minhas necessidades e eu vou ali construindo e ele vai me trazendo dicas. Então, por exemplo, eu tenho alguns já para mim que eu uso como professor, como estudante, em que ele já sabe o meu perfil e vai me trazendo dicas. Então, esses agentes, se a gente entrar no ChatGPT, no Perplexity, no Gemini, existem diversos, centenas deles, e eu consigo construir o meu próprio também. Então, eu acho que essa é uma grande aplicação no campo da educação. Então, o estudante pode criar, por exemplo, para aprender uma certa disciplina em que ele tem dificuldade, o professor pode fazer isso na sua disciplina também, né? O professor não tem esse tempo, essa disposição de tal 24 horas à disposição do estudante, mas ele pode construir um agente desse tipo para ajudar o estudante. Existem plataformas colaborativas que eu adoro, então, por exemplo, o Miro, o Mural, a gente tem o Notion, tem a sua versão gratuita e que também ajudam, eu acho que são um grande case de sucesso, ajudam os estudantes e os professores a trabalharem colaborativamente. Então, muitas vezes o professor ele pode trazer uma atividade e os estudantes irem trabalhando ao longo da semana colaborativamente, né? Existem muitos exemplos disso. Eu gosto muito das plataformas de gamificação e o que está acontecendo agora, os próprios LMS, que são justamente essas ferramentas de ambientes de aprendizagem, eles estão inserindo isso na sua gama de recursos. Então você tem o Canva, o Blackboard, você tem outras ferramentas, né? A Google tem a sua, o Classroom, que eles vão incluindo essas plataformas de gamificação como se fossem espécies de plugins, né? Dentro dessas plataformas. Então tem ajudado muito. Então eu posso dizer de grandes exemplos de aplicação, o Mentimeter, né, que é uma plataforma de gamificação de troca com os estudantes, é muito usado também em palestras, em cursos. A gente tem o próprio Kahoot, que está crescendo Sim. muito, né, que é um grande exemplo. Eles são pré o uso da IA, mas agora eles estão inserindo, né, ferramentas de IA nelas também. Então tem uma série, eu gosto muito de ferramentas de busca que são mais específicas. Tem um grande case de sucesso que se chama ScienceSpace, que o que ele faz? Você tem uma grande pergunta
ele vai buscar nos melhores artigos científicos e trazer isso de uma forma traduzida para a sua linguagem. Ele faz uma espécie de fichamento de vários recursos, de várias fontes. Então, veja, são fontes fidedignas, são fontes confiáveis. Claro, antes a gente ainda faz muito isso, vai para o Google, né, pergunta, mas essas plataformas nos ajudam a trazer essa curadoria mais ou menos já pronta, né? Agora, sempre eu trago isso, são ferramentas, né? Elas são meio, elas não são fim, então elas podem ajudar muito. Eu gosto de ferramentas generativas de vídeo e de áudio, e a gente tem até algumas que são muito engraçadas, o Suno, que cria músicas, por Sim. exemplo. A gente tem ferramentas que eu gosto muito da HeyGen, não sei se você conhece, que ela gera vídeos até de avatares falando. Então, veja, eu posso ser um estudante que eu sou mais visual, eu posso criar um vídeo com algum avatar explicando algum conteúdo e eu aprender melhor com isso, né? Entendi. Porque ele tem a minha cara. Então, são várias ferramentas, o legal é a gente ir buscando e montando o nosso kit que tem a nossa cara, né? Que converse com a gente. Danilo, muitíssimo obrigado pela gentileza de oferecer aí tanto seu tempo quanto seu conhecimento sempre para a nossa audiência do Lifelong. Espero que a gente tenha novas oportunidades de bater papo aqui. Eu que agradeço, Caio, é sempre um prazer. Eu adoro discutir isso com você. Você sabe que eu sou apaixonado por essa discussão, né? E também pelo Lifelong. Obrigado, viu? Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelongcast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Te vejo no próximo programa. Tchau!